Olá, bem-vindos ao Radar DN Brasil dessa sexta-feira, 26 de junho, o nosso último programa dessa primeira temporada do Radar DN Brasil. Eu vou começar fazendo um agradecimento a você que nos acompanhou até aqui, que acompanhou o programa e também os nossos conteúdos no site do DN Brasil. Foi uma belíssima temporada. Agora, como praticamente tudo aqui na Europa durante o verão, a gente dá uma pausinha, vai trabalhar em outras frentes, manter o nosso site alimentado, as nossas redes sociais também. E o nosso programa volta em setembro com tudo para manter toda a nossa audiência bem informada sobre os temas que interessam aos brasileiros aqui em Portugal e também a quem ainda pensa em vir morar por aqui. Vamos começar falando de um tema de muita repercussão essa semana. O Instituto Nacional de Estatística atualizou os números da população em Portugal, que chegou ao número recorde de mais de 11.400.000 pessoas. Desse bolo todo, 1.600.000 são cidadãs e cidadãos estrangeiros de outros países. E é claro que a maioria dessa parcela estrangeira é a nossa comunidade, a comunidade brasileira, que de longe lidera a comunidade dos imigrantes aqui em Portugal. Então, para entender melhor quem são essas pessoas, quem são esses brasileiros, onde estão aqui em Portugal, o que fazem, a gente pediu para o professor Ilo Aguiar Alexandre, da Universidade Lusófona e especialista em análise de dados, para dar uma olhadinha para esses números e trazer para a gente um retrato da imigração brasileira aqui em Portugal. Então, o INE divulgou essa semana dados que remontam a 2008. Então, é possível a gente fazer uma comparação, uma evolução da população brasileira residente em Portugal de 2008 a 2025. Então, em 2008, o Brasil representava cerca de 25%, ou seja, 1 em cada 4 imigrantes ou estrangeiros em Portugal eram brasileiros. Foi evoluindo, foi crescendo, depois ali, quando o Portugal foi pedir dinheiro ao FMI, teve uma queda, então diminuiu o número de brasileiros. E depois voltou a crescer novamente depois de 2017, 2018, que coincide com a eleição, por exemplo, de Bolsonaro no Brasil. E atualmente tem um crescimento exponencial muito grande em 2020 e 2022. E atualmente os brasileiros em Portugal representam, do total de estrangeiros, 1/3, ou seja, basicamente 1 em cada 3 estrangeiros são brasileiros. Mas, quando a gente olha especificamente, por exemplo, por gênero, tem algumas curiosidades nesses dados do INE, né? Então, a gente está falando, primeiramente, dos dados gerais, tem essa curva, tem essa evolução, mas se a gente olha especificamente em um outro gráfico para a evolução por sexo, a gente percebe que a evolução começa em 2008 muito próximo, o número de homens e o número de mulheres praticamente empatado. Mas nesse momento, quando Portugal vai pedir dinheiro para o FMI, existe uma discrepância. Então, o número de mulheres chega a ser basicamente 60%, 66% e os homens 55%. Então, abre um gap, um distanciamento entre os dois gêneros, que depois volta a diminuir e, como a gente percebe aqui no gráfico, em 2021 e 2022, o número de homens ultrapassa o número de mulheres nesses 2 anos, mas depois volta as mulheres serem a maioria, embora é basicamente um empate técnico. Basicamente é o mesmo número entre mulheres e homens. Mas é interessante ter essa paridade de gêneros, porque quando a gente olha para o número por geral dos estrangeiros em Portugal, não há essa paridade. Então, se a gente olha para a população estrangeira em Portugal, 57% são homens e apenas 43% são mulheres. Ou seja, isso quer dizer que, se o Brasil tem essa paridade, outros países, né, estão trazendo vem muito mais homens de outros países do que do Brasil. Pronto, como é que está a distribuição, né, dos brasileiros pelas regiões de Portugal? Infelizmente, não há dados. O INE lançou dados sobre cada município dos estrangeiros, né? Mas são os estrangeiros no total. A gente não tem esse dado mais fino, mais minucioso dos brasileiros. Dos brasileiros a gente tem as regiões. Quais são as regiões? Região Norte, Centro, Grande Lisboa, as ilhas, etc. E aqui é curioso porque a maioria dos brasileiros não estão em Lisboa. Proporcionalmente, a maioria dos brasileiros estão no norte,
27% estão no norte, e aí, muito próximo, 26% estão na Grande Lisboa, e depois no centro, e depois outras regiões. Mas é interessante essa questão a maioria está na região do norte, porque olhando para os estrangeiros no geral, a maioria está na Grande Lisboa, né? A maioria dos estrangeiros, 1 em cada 3 estrangeiros que moram em Portugal estão na Grande Lisboa. Então, os dados divulgados essa semana pelo INE foram vistos com bons olhos pelo governo, porque o crescimento, que foi muito acentuado entre 2021 até 2023, começou a ser mais sutil, né? Então, realmente, o número de imigrantes nos últimos anos cresceu bastante. De 2021 para 2025, praticamente dobrou, de 700 mil para 1 milhão, e praticamente 1.600.000 estrangeiros morando em Portugal. Então, o governo, atualmente, ele diz que há um controle maior da imigração e dessa forma é para manter, né? Ou seja, a política de portas abertas acabou e a tendência é que esses números que estavam num crescendo agudo vire mais ou menos uma reta, né? Vamos ver então como é que evolui a imigração, até porque sabendo agora das notícias de que o governo está mais fechado, o interesse de vir para Portugal talvez também diminua. Vamos ver como é que evolui. Obrigada, então, ao professor pela análise e pela participação aqui no Radar DN Brasil. Vamos falar agora de política, de números também, ainda de dados e de desinformação. A entidade reguladora para a comunicação social, a ERC, que é um órgão que monitora e fiscaliza o que sai nos órgãos de comunicação aqui em Portugal, multou o partido Chega, da extrema-direita portuguesa, pela publicação de uma pesquisa eleitoral falsa durante a campanha às presidenciais aqui do país, que aconteceram no começo do ano. Essa multa tem o valor de 30 mil euros. O líder do partido Chega, o deputado André Ventura, era candidato, chegou a ir ao segundo turno, disputou, mas perdeu para o atual presidente António José Seguro, um militante do Partido Socialista. Essa campanha falsa, que foi divulgada pelo partido Chega, ela consta num relatório chamado Desinformação nas Presidenciais 2026, atividade dos candidatos nas redes sociais, que foi desenvolvido pelo Labicom, da Universidade da Beira Interior, aqui de Portugal, em parceria com a ERC, e que teve a participação da organização brasileira Aletheia Fact, no processo de checagem dos casos analisados. Esse relatório fez um apurado de informações disseminadas em vários perfis em redes sociais e concluiu que a extrema-direita portuguesa foi responsável pela esmagadora maioria dos conteúdos desinformativos identificados durante a campanha para as eleições presidenciais aqui no país, com estratégias muito parecidas com o que já acontece até no Brasil. Eu conversei então com algumas integrantes da Aletheia Fact para entender como é que foi feito esse relatório e para entender também quais podem ser os impactos disso até mesmo na comunidade brasileira. E aí eles monitoraram mais de 8 mil publicações de todos os candidatos durante as presidenciais e 26 casos foram selecionados com base em parâmetros de notoriedade, que a gente considera potencial de dano, alcance, perfil do ator da desinformação, entre outros. E também eles contabilizaram que esses 26 casos, eles tiveram mais de 12 milhões de visualizações, ou seja, quase a totalidade da população de Portugal. Então, a gente tem ali, né, uma questão de mais de 9 milhões de perfis impactados. A partir disso, eles trouxeram esses 20 casos, 26 casos coletados, e aí sim iniciamos toda a etapa de revisão. Lembrando que esse relatório, ele é também, eles contam pela ERC. Então, pela ERC, né, que vocês chamam da entidade reguladora. Então, mais de 12 milhões de visualizações, e ele foi publicado dentro dos requisitos e da parceria com quase a totalidade. Ele trazia uma particularidade sobre essa questão do dano da desinformação, que a Aletheia, por ter outras nuances metodológicas, conseguiu atribuir maior dano, porque eu acho que a Lara pode dar esse overview, até por ter feito a revisão,
mas são notícias geralmente associadas à campanha eleitoral. Todos os atores são candidatos, então nós tivemos grandes destaques para o André Ventura, do Chega, porque ele foi o que mais teve fichas a serem avaliadas com potencial alto. E alguns outros destaques muito em vídeo, em redes sociais como Reels, no Instagram, e também entrevistas no YouTube. Até tem um caso muito específico do André Ventura, que é uma entrevista ao vivo e que ele questiona a metodologia, né? Enfim, temos esse caso. Mais de 9 milhões de contas e 12 milhões de espectadores numa presidenciável no porte de Portugal, é bastante gente consumindo esse conteúdo que não é confiável. Então, só esse ponto. E para finalizar, a gente teve, até trazendo aqui, né, uma questão, a gente teve o estudo do caso do apagão de 28 de abril, né, que aconteceu na Península Ibérica, todo mundo ficou sem energia, enfim. E aí, o candidato, principalmente no canal Chega TV, indicou questões, né, inverídicas e não confiáveis sobre o apagão, como uma manipulação do processo eleitoral, e chegou a ter mais de 24 mil visualizações. E isso contabilizou um grande potencial de dano, e grande parte veio desse contexto do estudo de caso do apagão. Então, trazendo aqui que nós selecionamos alguns momentos das campanhas eleitorais que foram mais críticos e que trouxeram um debate maior, até para falar sobre a questão da desestabilização da mídia, da segurança, da gestão pública, temas que foram caros à campanha eleitoral e que, de fato, trouxeram janelas de crise para a gente lidar dentro do potencial de dano da desinformação. Mas, Lara, se você quiser trazer alguma temática que você revisou das fichas... Eu acho que dos tipos de desinformação, eu até abri o relatório para falar em dados mesmo. A maior parte deles, de fato, foi de descredibilização da imprensa tradicional, vamos dizer assim. Então, seja falando de fato que a imprensa não é confiável, ou que os jornalistas são envolvidos no esquema de política, enfim, ou também falsificando a própria identidade do veículo tradicional, né? Então, fazendo peças desinformativas que se passavam por imprensa. E logo em seguida a gente tem como o segundo tipo de desinformação mais acessado, com 6 casos, a sondagem de empresa não registrada na ERC. Então, de alguma maneira, fazer uma análise de dados ou como uma imprensa na verdade, uma empresa que não tem vinculação nenhuma com a agência reguladora, né? E aí a gente tem também vídeo manipulativo usando deepfake, por exemplo, mas são casos um pouco menores. Eu acho que, no geral, a maior parte deles são nesse sentido. Tem conteúdo que, de alguma maneira, descredibiliza o próprio autor ou usa falas e manipula o que ele disse. Então, casos muito sérios, na verdade, de acusação de racismo. A gente tem casos em que, dessa análise, né, de xenofobia também, com alguns eleitores que são residentes em Portugal e, de alguma maneira, são descredibilizados. Enfim, eu acho que, no geral, são esses os principais casos. E os detalhes sobre esse relatório e essa entrevista na íntegra com as representantes da Aleteia Fact você encontra no nosso site dnbrasil.dn.pt. E aí, falando de eleições e do período que o Brasil vive também, já que em outubro há eleições no Brasil, a ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Estela Aranha, esteve aqui em Lisboa e foi uma das entrevistadas no videocast do Radar DN Brasil, que foi gravado durante o Fórum de Lisboa. A ministra conversou com a nossa diretora executiva, Amanda Lima, e falou mais sobre como vai ser a atuação do TSE durante o período de campanha para garantir que tudo fica dentro da lei, especialmente no que toca à divulgação de conteúdos nas redes sociais. A minha sensação é que já está, né, bastante polarizado e acirrado, e é isso, né, que cada vez mais também a campanha está nas redes sociais, está na internet,
Hoje, em relação às últimas eleições, mais pessoas se informam pela internet, menos pessoas estão vendo a imprensa de modo geral. Imagino que vai ter menos impacto também a propaganda política eleitoral tradicional. E aí acontece que é isso, né? A internet vai entregar aquilo que tem mais engajamento e aquilo que tem engajamento emocional, que é a confusão, em geral, né? Eu brinco. E isso vai ser bastante difícil. E a gente tem que tomar muito cuidado para que não suplante o debate que tem que ser feito no país, que é legítimo de todos os participantes discutir, mas os projetos do país, né? Então eu tenho muita preocupação e essas preocupações dessa violência, eu falei da mulher, mas de modo geral de supressão de vozes, porque você tem um assédio digital muito grande, entre outras coisas, e ataques virtuais também, essas questões se preocupam. Mas o TSE tem regras em relação à política, à propaganda na internet especificamente, né? Por exemplo, no Instagram, no TikTok. Tem regra e serão aplicadas. Sim, porque às vezes a regra existe, mas os políticos tentam passar por cima, né? Imagino que não são mãos humanas só que vão cuidar disso, imagino que haja investimento em muita tecnologia para fazer esse monitoramento. A gente, enfim, está começando a se estruturar agora com a nova gestão, que nós tivemos a mudança da presidência do TSE nos últimos dias, né? O ministro Nunes está assumindo e reestruturando essa área para enfrentar as eleições, e também a gente depende também muito das representações eleitorais, né? Porque a gente tem um poder de polícia em relação à integridade das eleições, ao tribunal, e em relação às campanhas em geral, é o poder judicional a partir da representação dos legitimados, que seriam os candidatos, do Ministério Público também as ações serão tomadas, ou também nos TREs e todo o sistema de justiça, porque o tribunal é vértice de justiça, né? A gente cuida da campanha eleitoral nacional e depois, obviamente, o que vem em recurso, mas eu acho que também vai ter muito trabalho nos estados, os candidatos a deputados a senador, governador, então também com os TREs, então eu acho que esse trabalho aí em rede, né, e cumprindo aí um pacto federativo. E você confere a entrevista na íntegra com a ministra Estela Aranha e também com os outros convidados do nosso videocast no site do DN Brasil, sempre às terças, quartas e quintas. É só acessar para poder conferir. E já que a gente viu aí que a Amanda conduziu essa entrevista, vamos aproveitar então para falar com ela agora, para trazer informações de um assunto que é muito cobrado pelos nossos leitores e leitoras, não é? Os prazos e tudo que está relacionado à entrega do primeiro cartão, do primeiro título de residência. A gente tem atualizado várias informações sobre esses processos da AIMA, a agência responsável pela concessão da residência aqui em Portugal, e a Amanda agora traz para a gente um balanção do que é que tem nesse momento com relação às pessoas que esperam o seu primeiro título. É isso, Amanda? Bom dia. Olá, Carol, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no nosso Radar DN Brasil, o último dessa temporada. Aproveito para parabenizar você, Carol, pela ideia do Radar DN Brasil, que está sendo um grande sucesso. Esperamos que essa seja uma pausa para muitas outras novas temporadas do nosso Radar, e também agradecemos a todas as pessoas que nos acompanham todas as sextas aqui no YouTube, também no site do DN Brasil e nas nossas redes sociais. Temos audiência não só aqui em Portugal e no Brasil, mas também em outros países. Isso nos deixa muito contentes no nosso trabalho aqui no jornal DN Brasil. Bom, e como prometido é devido, como é o ditado aqui em Portugal, eu prometi na semana passada que no Radar de hoje eu trarei informações a respeito do tempo de espera para a emissão do primeiro título de residência. Porque nos últimos meses nós focamos muito aqui no DN Brasil sobre a questão das renovações. Sabemos que foram muitos anos aí de um processo muito complicado de renovações, mas que agora está se normalizando. No entanto, nós recebemos muitos pedidos de informação de pessoas que estão esperando o seu primeiro título de residência aqui em Portugal, com algumas demoras. Principalmente são casos de reagrupamento familiar e também de visto, de várias tipologias de visto, em especial o visto de procura de trabalho, que apesar de suspenso desde 23 de outubro do ano passado, há ainda pessoas que vieram com esse visto e ainda estão esperando. Bom, vamos por partes. O que eu apurei com algumas fontes da AIMA é o seguinte. Muitas pessoas não lembram que depois de 23 de outubro, quando a lei mudou, aumentou o prazo que a AIMA tem para decidir sobre o reagrupamento familiar.
Esse prazo, que era oficialmente de 3 meses, agora está na lei, que é de 9 meses. Portanto, a pessoa pode já esperar que dificilmente esse processo vai andar com menos de 9 meses, pelo menos nesse momento. E por que eu digo pelo menos nesse momento? Porque estão em tramitação algumas dezenas de milhares de pedidos de reagrupamento familiar que a AIMA está tramitando. Por isso, é normal, e essa é uma das razões também para que a lei tenha mudado, que são 9 meses de prazo desde outubro do ano passado. Essa é uma informação importante para se fixar. O que também uma fonte me disse foi que, no caso das pessoas que estão fora do território nacional e fazendo o processo de reagrupamento, esse processo é sim mais demorado, mas no caso das pessoas que estão aqui em Portugal, esse tempo pode não atingir os 9 meses. Mas, via de regra, uma pessoa só pode contar como um atraso se passou dos 9 meses, porque essa é a nova lei que está em vigor aqui em Portugal. Vocês lembram que a lei mudou com várias alterações em outubro do ano passado, após uma votação no Parlamento que reuniu o PSD, que é o partido do governo, também o Chega e os votos da Iniciativa Liberal, sabendo que o Chega, enquanto uma bancada maior, foi determinante para a aprovação dessas mudanças. O segundo ponto, em relação a outros vistos, o que a minha fonte me diz é que não há significativos atrasos, mas que o grande fator que determina se o prazo vai ser atendido ou não é se a pessoa fez a instrução correta do processo, ou seja, se a pessoa enviou e entregou e depois mostrou na entrevista todos os documentos. Nós sabemos, e é uma grande verdade, que há uma grande discricionalidade nas lojas da AIMA. Você pode ir na loja X, a lista vai ser uma, e se você for na loja Y, a lista será outra. Sabemos que esse tipo de coisa acontece bastante na maior parte dos órgãos públicos aqui em Portugal e na AIMA principalmente. No entanto, o que essa fonte me diz é que um grande fator para que esse prazo esteja dentro do prazo correto, né, do prazo legal, é que a pessoa envie todos os documentos. E, de fato, nós temos que concordar que a responsabilidade do envio dos documentos corretamente é do imigrante. E muitas vezes isso já foi dito até por advogados aqui no DN Brasil. As pessoas não entregam todos os documentos ou não levam todos os documentos na entrevista porque acham que isso não vai fazer diferença. Acham que só faltou esse papel, só faltou aquele papel, que isso não vai ter um grande peso determinante no prazo e na decisão. Mas sim, pessoal, tem. E como eu disse, isso já foi dito por advogados e já foi dito também, e foi me dito por essa fonte da AIMA, que um grande fator que pesa na decisão é que as pessoas enviem todos os documentos. Então, pega a lista no site da AIMA, da sua tipologia de documento, e leva todos aqueles documentos, mesmo aqueles que você acha que talvez não vai pedir, um amigo meu foi e não pediram. Levem tudo, porque isso é um grande fator para que o seu pedido seja analisado atempadamente. Outro ponto, deixa eu aqui consultar as minhas anotações, é em relação à emissão dos documentos na Casa da Moeda. Eu perguntei se uma demora poderia estar associada à emissão na Casa da Moeda, porque nós sabemos que alguns meses a Casa da Moeda estava um pouco lenta, isso foi admitido pela própria AIMA, e nós divulgamos isso aqui no DN Brasil. Houve alguns problemas sim, mas essa fonte me assegura que nesse momento não há nenhum problema de atrasos relacionados com a Casa da Moeda. E para finalizar esse comentário aqui no DN Brasil, eu também queria convidar as pessoas a lerem uma notícia, uma reportagem que eu escrevi nessa semana sobre o chamado Contingente 5, que é o novo contingente de agentes de fronteira e especialistas da Frontex com forte aparato tecnológico que estão agora sediados aqui em Portugal para fazer o controle das fronteiras. Esse contingente foi apresentado numa cerimônia na quarta-feira à tarde. Nós, enquanto jornalistas, estávamos lá, publicamos a reportagem no DN e também no DN Brasil, em que nós explicamos como será esse trabalho. Aqui em Portugal vai ter um grande foco nos aeroportos, com a fiscalização da documentação dos passageiros que chegam, e fica aqui mais esse alerta para as pessoas que ainda insistem em vir para Portugal como turistas com o objetivo de ficar, que a fiscalização já tem sido reforçada nos últimos meses com a UNEF e agora será reforçada ainda mais com esses agentes. São 60 agentes da Frontex que vão ficar nos aeroportos. Mas não só. Há também um grande foco nas fronteiras terrestres, nas fronteiras marítimas, ou seja, todas as fronteiras vão ter esse reforço com 300 agentes e também especialistas que vão fazer esse trabalho de forma permanente aqui em Portugal e também na Espanha. Por isso fica esse convite para que leiam a reportagem desse trabalho que nós realizamos essa semana aqui no DN e no DN Brasil. Muito obrigada pela audiência de todos ao longo desses últimos meses e até a próxima. É claro que a gente não vai deixar de fazer vídeos aqui mesmo nessa pausa de verão do Radar DN Brasil. Vamos continuar com notícias todos os dias e com vídeos também aqui no YouTube e nas redes sociais do DN Brasil. Muito obrigada, Carol. Até a próxima.
Com certeza, quando o radar voltar, a gente volta com a equipe completa e a Amanda sempre trazendo aí as informações mais importantes no que toca às burocracias, regularização e tudo isso que mexe com a vida dos brasileiros e dos imigrantes aqui em Portugal. Vamos falar de um tema europeu agora, mas que tem aí uma certa proximidade também com o que acontece no Brasil. Aqui na União Europeia pode ser que em breve a gente tenha uma moeda digital, o euro digital. Esse projeto já existe há vários anos, mas agora deu um novo passo dentro da dinâmica da União Europeia oficialmente para que seja executado. Será que tem alguma semelhança aí com o Pix, quando a gente fala de moeda digital? O Pix é um método de pagamento instantâneo, o euro digital vai ser uma moeda. Mas até que isso significa também que a Europa começa a olhar com mais intensidade para as questões que podem tirar um pouco da dependência e das bandeiras de cartão americanas. É isso mesmo? Yara Lemos, nossa colaboradora, traz para a gente agora essa análise. Oi, Yara, bom dia. Olá, Carol. Olá a todos que acompanham o Radar DN Brasil. A pergunta que não quer calar, afinal, teremos um Pix com identidade europeia muito em breve? É o que está a se desenhar com a aprovação feita nesta semana pela Comissão de Assuntos Econômicos e Monetários do Parlamento Europeu de um plano que cria versões online e offline do euro, que vai ser chamado de euro digital. A nova roupagem da moeda europeia deve ser lançada até 2029 e é impossível para o brasileiro não fazer uma comparação com o Pix, já que os motivos que incentivaram a aprovação do plano têm relação direta com as bandeiras defendidas pelo governo do Brasil para a sustentação do Pix em todo o mundo. O projeto é considerado essencial pelo Bloco Europeu para reduzir a dependência da população a provedores de pagamento norte-americanos que englobam grandes bandeiras de cartões de crédito e de débito, como Visa, Mastercard, PayPal e outros tantos que nós bem conhecemos. Assim como no caso do Pix, sabe qual vai ser a vantagem da moeda digital europeia? Menos taxas a serem pagas, tanto para quem compra quanto para quem recebe. E aí, sem dúvida, a roda da economia gira mais rápido. O relator do projeto na Comissão de Assuntos Econômicos e Monetários do Parlamento Europeu, que se chama Fernando Navarrete Rojas, chegou a afirmar que a nova moeda digital permite que a União Europeia traga ao cidadão liberdade para que o europeu escolha como quer pagar. O plano de criação do euro digital está em debate há 5 anos, mas só avançou agora devido a preocupações dos países do bloco com excessos de dependências criadas pelas empresas norte-americanas nos sistemas de pagamento. Sem dúvida, as manifestações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em defesa dessas gigantes de pagamento, também foram decisivas para a aprovação do plano europeu. Ao que tudo indica, Carol, Donald Trump agora terá, além de brigar com o Pix no Brasil, direcionar a sua artilharia contra o euro digital, uma moeda que promete ser completa, com menos taxas e mais opções de serviços. Carol, com essa novidade eu fico por aqui. E como o Radar DN Brasil está a entrar de férias, a gente volta a se encontrar por este canal aqui em setembro. Neste período, eu vou seguir com as minhas opiniões lá no site do dnbrasil.dn.pt. Sigam por lá, sigam a gente nas redes e a gente se vê em setembro. É isso, Yara, nossa parceira direto de Brasília, que com certeza volta com a gente quando o Radar voltar para a sua próxima temporada. Para fechar essa edição, vamos falar um pouquinho de cultura portuguesa, mas com um jeitinho, um toque brasileiro, não é? A gente tem acompanhado a edição do Rock in Rio Lisboa, que no fim de semana passado já começou a movimentar aqui a cidade, e esse fim de semana tem mais. Sábado e domingo tem mais festa. Os artistas principais que têm vindo aqui para o Rock in Rio Lisboa, eles recebem da organização do evento uma lembrancinha carinhosa para simbolizar esse momento. E sabe o que é essa lembrancinha? Uma vela em formato de pastel de nata. Tem símbolo mais português do que esse? Mas quem está produzindo essas velas é uma artesã
brasileira. Vamos conhecer agora um pouquinho do trabalho da Natane Tancredo Cunha, que mostrou pra gente como é que tem sido fazer essa produção e a surpresa que foi para ela chegar nesse momento. Quem não sabe que é uma vela, cuidado, porque o cheirinho e a aparência enganam mesmo. Esses pastéis de nata saem das mãos da Natane direto para a caixinha de presente aos artistas do Rock in Rio Lisboa. Carioca, consultora de uma farmacêutica internacional e artesã, a Natane montou a própria marca de velas há apenas um ano. E o telefonema de uma produtora do evento no começo do mês lançou o primeiro desafio internacional dessa empreendedora. Eles gostam sempre de presentear os artistas com um kit e eles queriam incluir alguma coisa que representasse Portugal, em que tivesse, né, a identidade de Portugal, que representasse de alguma forma e trouxesse um pouquinho de Lisboa e de Portugal para esse presente. E aí ela falou, olha, se você tiver alguma ideia, fica aberta. E aí eu tinha mais ou menos essa ideia guardada já, que era criar uma vela em formato de pastel de nata com a fragrância de pastel de nata. Então, assim, o mais próximo que a gente conseguisse. Cada pastelzinho de nata é feito com muita delicadeza. Até chegar aqui, a Natane fez de tudo. Criou um molde a partir de um pastel de nata real e testou várias combinações de cera e corantes para conseguir o tom certo do pastelzinho. Tem a cor do pastel de nata, a cor daquele queimadinho, daquele douradinho que fica, o queimadinho do folhado do pastel de nata. Então, tudo isso eu tive que construir nesse protótipo para chegar o mais próximo do pastel de nata possível, porque eu queria que fosse, eu queria que mesmo tivesse essa sensação de que você pegasse e falasse, isso aqui é um pastel de nata, isso não é uma vela. A última fornada desses pastéisinhos já está ficando pronta para sair. É um marco para essa brasileira que representa muito do que é apostar num sonho em outro país. Esse, assim, eu acho que é um desafio que muita gente que está aqui, principalmente, enfrenta, né? É você empreender em um outro país com uma cultura que, por mais que seja próxima da nossa brasileira, ainda tem algumas especificidades. Então, é você encontrar o público, encontrar como agradar o público daqui e também agradar o nosso público brasileiro, porque eu tenho muitos clientes brasileiros que fazem até projetos para as próprias empresas ou que compram para a própria casa, mas também chegar no público português. Então, eu acho que até essa forma de a gente representar um pouco Portugal, isso também aproxima um pouco. Porque mostra que a gente está a empreender, a gente está a criar alguma coisa nossa, né, com raízes brasileiras, mas também com um pouquinho de Portugal. Posso garantir que não só parece um pastel de nata real, como cheira a pastel de nata, uma delícia, e certamente deve estar fazendo aí sucesso com os artistas. Parabéns, Natane, pelo empreendimento. E com essa reportagem fofa, carinhosa, que mostra um pouco do que é também essa energia e a força de vontade dos brasileiros que estão aqui em Portugal também querendo fazer a sua vida, a gente encerra o Radar DN Brasil de hoje, como eu disse, o último dessa temporada. Muito obrigada mais uma vez a você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que o DN Brasil continua em cima do lance em tudo. Tem sugestão de cobertura, tema, pauta? Manda pra gente por e-mail, dnbrasil@dn.pt. Pode mandar também uma mensagem para o nosso número de WhatsApp ou pelas nossas redes sociais. Obrigada por estarem aqui com a gente, obrigada à nossa equipe de vídeo, a Inês Pedrosa e o Rui Rodrigues, que trabalharam com tanto carinho ao longo desses meses também aqui no nosso Radar DN Brasil. E a gente se encontra em breve para uma nova temporada. Até lá!